da Europa e tudo mais. Cidade absolutamente linda, é uma cidade que começou um processo de transformação de um país muito parecido com países subdesenvolvidos, de desenvolvimento de produtos de baixa qualidade, mão de obra barata, um mercado que era importador, não era exportador. E em 1960, o primeiro-ministro resolve olhar para o mundo e falar, olha, daqui a uns 40, 50 anos, a China e a Índia vão ser muito mais baratos que a gente. Então, assim, o planejamento de um país como esse, há 40, 50 anos atrás, já prevendo o futuro do mundo, é absolutamente incrível. E desde 60 até cá, eles vêm num processo de transformação, que é tentar transformar a Irlanda no país exportador de tecnologia. E hoje, simplesmente, a gente tem hoje, na Irlanda, em Dublin, as principais sedes europeias do Facebook, do Twitter, do Google, da Oracle, Cisco, da SAP, todo mundo. Todas as principais sedes, não só por uma questão fiscal, não só por uma questão de taxa, mas hoje pelo ecossistema formado em volta, é o principal hub de empresas grandes de desenvolvimento de software, etc., da Europa. Eles fizeram isso planejado ao longo de 60 anos. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem muito a aprender nessa evolução de olhar um planejamento acima de 4 anos. Né? A gente tem que olhar coisas de 40, 50, 60 anos e começar desde o começo. Né? É porque vale lembrar que todo o incentivo fiscal dado para as empresas já está sendo comido e já está sendo reformado em impostos e ninguém está saindo. Então, por mais que você tenha tido aquela primeira barriga de algumas décadas de incentivo fiscal para trazer as empresas para lá, no primeiro momento que houve o retorno a isso, nenhuma das empresas quis sair. Porque também se desenvolveu um ecossistema tão legal ali dentro que não faz sentido elas saírem. Quem gosta de cerveja aqui? A maioria das pessoas, né? Além de ser uma cidade da cerveja, Dublin, o melhor espaço de inovação para quem gosta de cerveja é esse que a gente está apontando ali, que é o Guinness Enterprise Center. É realmente da Guinness, tá? Não é brincadeira não, a Guinness, ela é uma das principais fabricantes de cervejas da Europa. Acho que vocês já devem conhecer a Guinness aqui no Brasil. E ela tem uma fábrica gigantesca em Dublin, em que ela começou a se modernizar e desativar partes dela, porque ela não precisava de tanto espaço mais para produzir cerveja. E ela pegou um espaço gigantesco dela e transformou num espaço de inovação dentro da fábrica, aberto, totalmente aberto para startups que queiram se investimento totalmente privado, tá? Não teve nada do governo. Exatamente. A própria empresa resolveu gastar 10 milhões de libras para reformar um espaço inteiro e entregar para uma ONG e falar, ó, vê quem quer fazer algum tipo de inovação aí, tá tudo certo. Então é um espaço incrível, gigantesco, são centenas de pessoas lá dentro trabalhando com startups, projetos. E a Irlanda, ela tem uma agência fantástica, chamada Enterprise Ireland, ela tem uma representação aqui em São Paulo, inclusive, que é justamente procurando empresas e startups para levar para a Irlanda, financiando a ida deles, apoiando em espaços como o Guinness Center, para vocês começarem suas startups na Irlanda. Funciona incrivelmente. A agência Enterprise Ireland, para nós, é uma das melhores agências de fomento e de captação de startups do mundo. Tanto no atendimento às pessoas que estão procurando ir lá, como na infraestrutura e nos programas que eles oferecem para startups começarem seus negócios na Europa. Então, o objetivo da Irlanda é ser o ponto de partida para o resto da Europa e para os Estados Unidos, porque justamente a Irlanda fica o país europeu mais próximo da América do Norte e também é um país muito próximo da Europa. E com taxas mais reduzidas, um ambiente de empreendedorismo fantástico e com uma série de universidades e possibilidades para startups começarem seus negócios lá. O que a gente vê também é que os TTOs, né, que são os Technology Transfer Officers, que existe muito na Irlanda e está vindo aqui no Brasil também sobre outras premissas, é um cara que corre atrás das universidades, descobrindo PhDs, mestrandos e pessoas fazendo projetos que possam servir as empresas, a um Google, a um Facebook, e eles trazem e fazem essa conexão. São pessoas pagas pelo governo irlandês, buscando nas universidades oportunidades, novos aplicativos, novas aplicações, novos algoritmos que podem servir às grandes empresas e que com isso vão ser criados novos negócios e as pessoas que estão saindo da universidade, Trinity College, London BIC, qualquer coisa desse tipo, possam surgir, possam já estar com seus projetos desenvolvidos e bem estabelecidos. Isso aqui a gente tentou pegar até no próprio
No próprio Jack não tinha foto boa o suficiente, mas a gente pegou para mostrar que realmente é do lado da fábrica, então ainda tem os silos da fábrica, é do lado da fábrica e eles fazem espaço de coworking, recebem várias empresas, é um preço realmente subsidiado, porque ele foi entregue pela Diageo, que é a dona da Guinness. E uma coisa muito interessante, em que ano vocês imaginam que a Diageo teve essa cabeça de fazer, por 10 milhões de libras, seriam que uns 30 e poucos milhões de reais, um espaço só de inovação, para que pessoas pudessem estar lá dentro por um preço subsidiado, gerido por uma ONG, sem fins lucrativos, a fim só de desenvolver o ecossistema. 1999. Então, em 1999, os putos chegaram e falaram, cara, vamos pegar isso aqui e vamos fazer isso aqui acontecer. Então, já tem 15 anos essa história, vai fazer 16 esse ano. São 16 anos, eles estão aprendendo o que eles estão fazendo e a gente ainda está engatinhando e eles já estão há 16 anos fazendo. Isso de uma iniciativa privada. Você imagina uma Brahma, uma Antártica, não estou querendo jogar nome no ar não, mas imagina uma outra cervejaria que tivesse um espaço desse, que pudesse ter essa disponibilidade de criar um espaço de inovação a custo de nada. Só a custo de ver a sociedade e o próprio ecossistema dele, trazer novos pensamentos, novas inovações, foi ótimo. Mas novas ideias. E esse raciocínio é muito importante, é uma coisa que a gente viu ao longo da cidade que a gente visitou nos Estados Unidos e na Europa. O engajamento que as empresas têm nesse ecossistema. Então, ela exerce um papel quase fundamental para poder criar demanda para que as startups existam. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem muito foco de empresas desenvolverem soluções direto para o mercado final. Então, você desenvolver uma startup, um Easy Taxi, uma coisa que vai atender direto ao cliente pessoa física, né? Lá, as empresas demandam muito das startups para que elas sejam a área de criação de inovação para elas. Então, uma relação de criação de soluções para empresas nesses países é muito grande, coisa que o Brasil ainda está engatinhando, porque as empresas grandes não conseguem entender a necessidade de startups para fomentar esse ecossistema e também fomentar a inovação para elas mesmas. Londres. Bom, o Reino Unido também é outra coisa que a gente não precisa dizer muito, todo mundo conhece, tem 15 minutos, você tem que correr, tem 15 minutos. A gente entende que Londres é uma das cidades, uma das capitais do mundo, junto com Nova York. Só que a gente viu também a oportunidade de enxergar em Londres um espaço que, por ser a Europa e por ser um pouco mais ligado a uma comunidade, né, a União Europeia, ele se permite ser muito mais adepto à imigração, apesar dos pesares, com o crescimento do UKIP, o cenário político está meio conturbado, mas são espaços que são criados e fomentam a oportunidade para qualquer um chegar lá, meio que sabe falar um pouquinho de inglês, eu te ajudo, vem cá, porque eles entendem, como também poucas cidades entendem, que quanto mais você cria ali dentro, as startups têm 90%, 95% de chance de falhar, mas aqueles 5% que ficarem, tem que ficar aqui dentro, para que a gente possa descobrir que as pessoas que falham, ninguém que falha perde, né? Eu sempre já falei 3 vezes. Então ninguém que falha perde, as pessoas aprendem. Nós pivotamos, nós mudamos de ideia. E aí a gente consegue descobrir outros caminhos e consegue aprender com aquilo e carregar e tentar construir uma coisa melhor lá na frente, baseada no aprendizado. Então Londres permite muito isso. Até o Tech City, que foi eles pegaram um setor inteiro do lado leste de Londres, estava muito subdesenvolvido, também essa coisa, fábrica, tudo mais, e começaram a dar incentivo fiscal para que empresas de tecnologia pudessem vir à toa. Como já é Londres, foi muito fácil migrar isso lá para dentro. E com apoio até de, o Google Campus aqui também fez um negócio, virou um marco de desenvolvimento, todo mundo em volta quer estar perto, quer estar participando daquilo. Tem o The Bakery, que também do Andrew, que é inacreditável, que é uma incubadora só de projetos criativos, ele recebe demanda de empresas gigantescas, como o Kiko falou. As empresas não estão a fim de fazer inovação dentro de casa, é muito custoso você ter um departamento de 20 pessoas pensando em inovar. Muito mais fácil você botar um projetinho de 200 pau na mão de alguém, de uma startup, que ele vai gastar a vida dele inteira para fazer aquilo funcionar. O custo que você tem para criar um setor de inovação na sua empresa é muito custoso. Então, lá eles já entenderam isso há muito tempo, e há muito tempo mesmo, há anos, décadas, sabe? Eles já entendem que isso faz parte do processo. Na hora que uma grande empresa apoia um espaço como esse, está participando da criação disso, não só você descobre talento inacreditável, não só você descobre ideias inacreditáveis, como são soluções que vêm muito mais baratas para você. E se você, depois de 2 anos, compra aquela empresa por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você teria gasto 30 para desenvolver dentro de casa. Então, é muito bom para eles fazer isso. Uma das coisas que a gente visitou lá, e não é porque a Mari está aqui, que é do Google, que a gente está dizendo isso, mas o Google Campus... É um pouquinho. Oi? É um pouquinho. É um pouquinho também, né? Mas o Google Campus é um lugar que merece ser visitado quando vocês forem lá. É um espaço maravilhoso, é um espaço que
consegue agregar, é gratuito para vocês. Então, estando em Londres, vocês precisando de um espaço para poder empreender, para conectar com pessoas da área, é absolutamente gratuito. Você se registra e você tem um espaço para trabalhar com Wi-Fi, uma cafeteria, com banheiro, com mesa, cadeira, e um monte de gente. E quando eu digo um monte de gente, é um monte de gente chega trabalhando. Cedo. Tem gente sentada no chão, gente. A gente chega lá, tem cadeira, o pessoal está sentado no chão com o laptop trabalhando, porque a demanda por espaços como esses lá é gigantesca. O Londres é uma cidade que está fervilhando em inovação, muito por conta do Tech City e também desse planejamento estratégico de trazer empresas de inovação de toda a Europa para Londres. Então, a agência lá, assim como o Enterprise Ireland, o pessoal do UKTI, que é uma agência de fomento deles também, a gente tem todos os contatos dessa galera e eles têm dezenas de programas para levar startups para lá, para começarem seus negócios e apoiarem desde o início até o fim do ciclo de vida da startup para que ela possa receber investimentos grandes. A própria London Partners, o que ela faz é o seguinte, ela tem mesas também no escritório dela, ela te dá de graça por 3 meses, ou seja, vem aqui para Londres, vê se você faz algum contato, deixa a gente te ajudar a chegar em alguns lugares, vamos ver no que dá isso. Isso é muito pouco do ethos e do desenvolvimento daquilo que isso aí é parte do Google Campus, isso é parte do café, que fica lá no porão, fala sótão, porão. E a grande questão é o seguinte, a gente enxerga muito, e eu também, por ser sócio da Plug, enxergo muito isso, que espaços físicos de colisão são onde a gente mais descobre essa oportunidade de poder fazer alguma coisa acontecer. São espaços onde as pessoas podem estar juntas, batendo cabeça, esbarrando umas nas outras e perguntando, porra, eu lembro de você de semana passada. O que você faz mesmo? O que você está fazendo? Aonde você está construindo isso aqui? Como é que eu posso ajudar? Então, a gente tem que, no Brasil também, desenvolver esses clusters cada vez mais fortes de um ajudar o outro, um saber o que o outro está fazendo. Eu tenho um projeto que a gente deve tentar fazer rapidamente, que é o Empreendedores Anônimos. Eu quero que as pessoas consigam se enxergar pedindo ajuda para as pessoas. Falando, cara, meu nome é Bruno Freitas, eu sou empreendedor. Cara, eu não sei fazer coisa pra caceta. Eu preciso de ajuda aqui. Quem pode me ajudar? E isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito forte para cá também. Inclusive a parte de cima, né? O governo, as indústrias, a própria universidade, olhar para essa demanda que a gente tem, de sermos empreendedores, de estarmos sempre sonhando, de termos cada vez ideias novas, e como é que a gente consegue ter a ajuda das pessoas ao nosso redor para realmente capitanear novos esforços e chegar a construir isso de uma forma muito mais agregadora. Vamos rápido para a França para ir para a Alemanha. Bom, o próximo passo é Paris. Se passar aqui, né? Óbvio. Passa o próximo slide, por favor. Só mais um. Um só. Bom, próximo passo, Paris. A gente leu muito sobre Paris antes de ir. Todos os artigos que a gente lia falavam de um espaço vibrante, incrível, com programas de governo fantásticos, apoio de agências, pessoas fazendo startups e centros de inovação. Bom, c'est toute une merde. Quando a gente chegou lá, a história era muito diferente. A realidade, infelizmente, não é essa. O que existe hoje lá são ações que são basicamente patrocinadas por iniciativa privada. Então, a gente tem duas, né? Um cara que é presidente de uma companhia telefônica lá, uma Vivo da vida. Esse cara simplesmente pegou, no primeiro projeto, 100 milhões de euros e criou um espaço de inovação que é absolutamente revolucionário. É um prédio, acho que são 4 andares, né? 4 andares, são acho que 1000 computadores iMac do mais moderno que vocês possam imaginar. Ele colocou tudo lá dentro. E ele simplesmente criou um teste de lógica num site, em que as pessoas entram, fazem esse teste de lógica, se elas forem aprovadas, elas têm direito de participar desse espaço. Qual o objetivo do espaço? Ensinar as pessoas a aprenderem programação. Só que tem uma característica muito especial esse espaço. Não existe um professor. A pessoa chega lá e ela senta numa máquina, designada numa máquina, e a partir daí ela tem que se virar. E ela se vira não sozinha, navegando no Google ou coisa do tipo. Ela tem que se virar com as pessoas que estão em volta e tentarem se ajudar para que elas possam atingir as metas semanais e mensais que o programa dá. Então, ele vai dizer para você, olha, eu quero que você desenvolva um algoritmo que faça isso. Se vira. Tem lá a IDE para desenvolver, a interface, ele tem que começar a conversar com as pessoas em volta para desenvolver isso. Esse é um programa que, quando a gente olhou isso, a gente achou, bom, isso não funciona, obviamente, não tem professor, como é que o cara vai aprender? A gente chegou lá, o lugar era absolutamente lotado, 4 andares com centenas e centenas de pessoas se reunindo.
todas elas desenvolvendo, programando e várias pessoas se ajudando e sentando uma do lado da outra para ensinar o básico sobre o que é programar, como desenvolver e tudo mais. Uma vasta maioria sendo de fora de Paris também, o que é muito estranho para o francês, né? Muita gente de classe baixa e de fora de Paris. Porque a França, como vocês devem saber, se não sabem, saibam agora, é um dos países que mais rejeita pessoas entrando dentro do seu reduto. Paris, então, é uma das piores cidades para isso. Então, foi um pouco de uma quebra de paradigma ele criar essa escola, porque veio muita gente que só passou o teste de lógica, não interessa onde você é. Você pode ser do Zimbábue, do Afeganistão, você pode ser de onde você quiser. Então, as pessoas meio que vieram. Você não paga para estudar, mas também não ganha para ficar. Então, quem fica lá 10 meses, um ano, fica se bancando. De alguma forma, todo mundo divide coisa, não sei o quê. Mas o mais legal é isso. Ele criou um espaço de desenvolvimento onde pessoas do mundo inteiro, por passar por um teste de lógica, tem designer, tem gente que nem se formou na faculdade, tem gente que não se formou nem no colégio e está lá. Está lá tentando produzir, tentando fazer alguma coisa. Então, a gente vê que essas oportunidades são muito legais, mas num país como a França, que você pode imaginar que seja um país mais, digamos, por ser mais socialista, seja um país mais social, porra nenhuma, não tem nada. É um cara, é um dono de uma empresa que fez isso e fez esse outro projeto chamado 1000 Startups, que ele pegou uma parte no sul de Paris e quer literalmente botar 1000 startups lá dentro. Ele está pegando um espaço inteiro, gastando outros torrões de dinheiro para poder botar 1000 startups lá e vendo o que dá. Ou seja, a gente não pode também ficar esperando que as ações de um homem façam um ecossistema inteiro. Mas dá para entender que a França, por ser tão ruim para quem está tentando chegar, precisa dos esforços de um cara, precisa de um grande Abílio Diniz para chegar e falar, bicho, eu ponho meus bilhões aqui dentro e vamos fazer alguma coisa aqui. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que a gente teve, a gente como brasileiro, fazendo uma pesquisa de empreendimento para trazer informação para o Brasil, com o apoio do consulado lá em Paris, a gente não conseguiu conversar direito com nenhuma agência de fomento de todos esses programas que eles anunciam que tem. A gente tentou entrar em contato semanas antes, mandamos e-mail, ligamos e não conseguimos retorno das pessoas. Então, se a gente não consegue nem ter acesso a esse tipo de pessoa com o apoio do consulado, vindo com apoio de empresas grandes, imagina um empreendedor que está indo para lá do nada. Então, a dificuldade é muito grande para isso, para ter apoio de governo e tudo mais. Então, é um ecossistema completamente diferente. Tá? Vamos passar para a próxima, que é a Alemanha. 1000 startups. Passou. Esse é o galpão que o cara comprou lá para botar. Fotos, manda tudo para todo mundo depois. Mais uma, por favor. Pronto, Alemanha, rapidamente. Cara, a Alemanha é fria, a língua é uma merda, e todo mundo sabe, todo mundo sabe que o espaço é super difícil de você construir qualquer negócio. Até mesmo pela estrutura alemã de ser meio, não me toque, peraí, vamos ver. Então a gente também vê lá, como na França, a gente ficou até assustado também, por ser uma das economias mais fortes do mundo, blá, 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 a gente esperava que tivesse movimentos do governo e uma estrutura que pudesse capitanear esforços muito mais plurais e de valor. O que a gente encontrou, na verdade, foi um pessoal do The Factory, inacreditável, que pegaram também, de novo, pegaram uma cervejaria da guerra, estão descobrindo bombas e artefatos até hoje, que estão fazendo escavações e tudo mais, e começaram por um grupo privado, uma Gafisa da vida, uma incorporadora, comprou os prédios ao redor e está fazendo na marra um espaço de inovação. Ou seja, hoje a SoundCloud está lá, a Twitter está lá, todo mundo está lá, meio que por obrigação, porque é o único espaço que fala de inovação em Berlim inteiro. A pergunta que a gente fez, né, para ele, vocês tiveram algum apoio do governo? Afinal, vocês estão construindo o maior espaço de inovação de Berlim, é um espaço gigantesco, são dezenas de prédios. O que ele respondeu para a gente? Pois é, absolutamente nada. Pelo contrário, eles brigam com o governo, porque os espaços precisam de liberações específicas, estão perto do muro, tem todo o setor histórico. Então, eles, na verdade, brigam semanalmente para poder tentar desenvolver um melhor espaço de inovação. Então é estranho isso. Então trazer, por exemplo, o Google, não sei se vocês sabem, o Google não entra na Alemanha direito. Eles têm muito medo, peraí, quem é o Google, o que você está fazendo aqui, calma lá, veja bem, então é muito estranho. Eles estão todos cheios de dedo com muita coisa. Então é interessante, eles teve até o consulado brasileiro nos ajudando, que foi muito bacana, mas mesmo assim a gente via que tinha muitas amarras. Próximo, por favor. Você só vou mostrar o que é o The Factory. É esse prédio aqui, depois tem mais uns 8 aqui em volta. Aqui esse é o espaço que eles pegaram, que é onde era a cervejaria antiga, o muro passava aqui do lado. Ótima, obrigado. E aí? O que para a gente, buscando o ecossistema ali da Up Global, o que para a gente isso pode significar aqui para o país? Bom, fica óbvio para a gente que o que se vende lá fora também é muito além do que os ecossistemas estão. Né? Na prática, eles têm muitos problemas. Então,
o sonho de todo empreendedor, às vezes, de ir para um ecossistema como esse, na Alemanha, na França, existem problemas, obviamente, não tão grandes quanto a gente tem aqui, mas existem diversos problemas que podem inviabilizar a ida de vocês para lá. Então, entender bastante o que é esse ecossistema, quais subsídios eles oferecem e, na prática, o que realmente acontece lá, é essencial para vocês. O nosso trabalho com essa viagem não foi simplesmente para passear e conhecer os ecossistemas e fazer uma apresentação aqui. O nosso objetivo, mais ou menos, o nosso objetivo principal com isso tudo era entender como que os ecossistemas do mundo funcionam para poder trazer para o Brasil um pouco desse conhecimento e a gente tentar fazer 40 anos em 4, que a gente fala, né? Quer dizer, tentar pular etapas de coisas que a gente já entendeu que não funcionam lá e que aqui a gente pode pular e já ir para estágios mais avançados, sem ter que perder tempo com dificuldades e problemas de legislação que eles já superaram há muito tempo. Então, o que a gente está trazendo o Brasil, ele é um país difícil, mas lá fora também é difícil. Não é um país, não é uma coisa fácil como se vende para a gente aqui estar aqui. Então, tentar fazer a coisa no Brasil, existem caminhos que podem acontecer, que podem dificultar, mas é possível fazer. E nós, como grupo de advocacy, que são 12 membros, são todas as grandes associações, a Startups, a Up Global, o Google, a Microsoft, são várias entidades que se juntaram para tentar construir uma agenda comum de política pública para a gente tentar mudar o país e mudar com leis, com legislações, com projetos, propostas para os governos e para as empresas, de tentar facilitar essa articulação entre todas as partes desse processo. Uma coisa que a gente quer deixar muito claro aqui dentro, vou só terminar, 5 minutinhos. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui é que a nossa maior intenção, para a gente gostar tanto desse país que a gente vive, é o seguinte: vamos deixar de olhar para o Silicon Valley, vamos olhar para o Jequitinhonha Valley, vamos olhar para o Paraíba Valley, vamos olhar para o Anhangabaú Valley, e vamos descobrir que aqui dentro a gente tem valor pra cacete para poder também propagar para o exterior e mostrar. Você olha em volta desse espaço aqui, são milhares de pessoas construindo coisas inacreditáveis aqui também. Apesar dos pesares, dos trancos e barrancos, das dificuldades, a gente tem que se juntar cada vez mais, aprender com o que é feito lá fora e fazer melhor aqui. Fazer mais aqui. A gente tem capilaridade, a gente tem tamanho, a gente tem população, a gente tem conhecimento, só que a gente não se vende, a gente é muito pessimista. A gente fala, é muito mais fácil falar mal do nosso país do que falar bem dele. Então vamos tentar dar uma pequena mudança nesse pensamento e trabalhar muito o que eles fazem lá fora. Quando você vai empiricamente descobrir o que é o ecossistema, ele não é um ecossistema perfeito, ele tem várias falhas, tem vários problemas, mas eles não deixam isso transpassar. Então vamos tentar trabalhar também nós do nosso lado, vender para os outros, para as pessoas aqui da Latinoamérica, que tem tanto a entender e aprender com a gente. Vamos trazer os peruanos malucos, os bolivianos malucos, os paraguaios, os chilenos, que querem vir para cá com os argentinos malucos, que querem vir para cá construir muita coisa aqui nesse país. Querem estar aqui para poder aprender com a gente, construir com a gente um país melhor. Se eu puder ser tão efêmero assim. A gente está muito mais aqui para isso. E aí? Vamos aprender com o que a gente pode aprender lá fora, mas vamos trazer aqui para dentro, para que não exista lugar melhor para se construir nada que o Jequitinhonha Valley. E que lá de fora todo mundo tenha muita inveja disso que a gente está fazendo aqui dentro. E a gente está aqui para ajudar vocês, galera. Nossos contatos estão aqui. A gente não vai conseguir as perguntas, mas perguntas a gente vai estar aqui respondendo todo mundo. Perguntas ali, e-mails aqui, podem encher nosso saco à vontade, a gente está aqui para isso, aqui e depois daqui, quando vocês quiserem. Muito obrigado pela atenção. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado.